Então, pessoal, tudo bem? Esse é o segundo vídeo de diagnóstico periapical e a gente vai classificar as condições do periápice conforme a evolução da patologia. Seria importante, sugestão, que você desse uma revisada nos 4 vídeos de patologia periapical, porque a evolução mostrada lá vai refletir diretamente na evolução dos quadros clínicos que a gente vai classificar nesse agora. Vamos lá? Beleza, nós vamos classificar 5 condições patológicas do periápice, além do periápice normal. Periodontite apical aguda primária ou periodontite apical sintomática primária, periodontite apical crônica, periodontite apical aguda secundária, abscesso agudo e abscesso crônico. Nós vamos classificar essas condições baseado na anamnese, no exame objetivo, nos testes e no exame radiográfico. Periápice normal. Do ponto de vista da anamnese, nenhuma queixa do paciente. Então, ausência de dor espontânea, ausência de dor provocada, é o que o paciente vai relatar. Não incomoda. Em relação ao exame objetivo, também não vai ter nenhum sinal característico que te chame a atenção. Gengiva normal, periodonto saudável, enfim. Em relação aos testes, testes pulpares, temperatura, pode dar positivo, pode dar negativo. Ah, eu posso ter um periápice normal com polpa necrótica? Posso. Eventualmente as bactérias invadiram o espaço pulpar, mas não houve tempo ainda de iniciar o processo inflamatório. A gente pode estar numa fase transitória, pode acontecer. Teste de percussão para periápice normal, negativo. A grande característica de um periápice normal é não gerar dor a percussão, tá? O periápice normal não dói com teste de percussão. No exame radiográfico também não vai ter nenhum elemento que te chame a atenção. Os elementos dentais e periodontais vão estar dentro da normalidade na radiografia. Beleza? Isso é um periápice normal. O periápice normal pode evoluir para periodontite apical aguda, primária. Do ponto de vista da anamnese, essa periodontite apical aguda primária vai gerar no paciente uma dor muito intensa. Então o paciente vai se queixar de dor espontânea, intensa, ou eventualmente uma dor provocada por mastigação muito intensa. No exame objetivo ainda não tem nada que te chame a atenção. Gengiva, periodonto normal. Os processos inflamatórios que estão iniciando a nível de ligamento periodontal ainda não refletiram clinicamente. Por isso que a gente no exame objetivo não percebe nada de diferente. Testes. Periodontite apical aguda primária. Se você fizer um teste de temperatura para polpa, pode dar negativo e pode dar positivo. O ligamento periodontal pode estar inflamado com uma polpa necrótica, e assim ele vai estar inflamado por conta de bactérias dentro do canal, liberando toxina no ligamento periodontal e provocando essa inflamação. Mas o ligamento periodontal pode estar inflamado também, por exemplo, por um toque prematuro, uma restauração muito alta, o paciente mordendo com aquele dente. Essa mastigação é um fator biológico de inflamação que pode gerar periodontite apical aguda primária também. Portanto, o teste pulpar pode ser positivo, pode ser negativo. No entanto, o teste de percussão com certeza vai ser altamente positivo, gerando muita dor. No exame radiográfico, você pode detectar um espessamento no ligamento periodontal, uma laminadura mais espessa, ou você pode não detectar nada, até porque espessamento de ligamento periodontal não é um achado tão fácil de se evidenciar. Depende muito da incidência do raio-x na hora da radiografia, enfim. Então, espessamento de ligamento periodontal é um achado radiográfico que pode estar presente, mas quando não estiver presente também não significa ausência de problema, tá ok? Tratamento emergencial depende do estado pulpar. No caso da periodontite apical aguda primária causada por toque prematuro, o tratamento emergencial vai ser
manter o dente em infraoclusão durante uma semana, até que esse processo inflamatório regrida, e na semana seguinte proceder à restauração do dente novamente e o reequilíbrio oclusal do dente. Se a causa da periodontite for polpa necrótica e bactérias dentro do canal, aí o tratamento emergencial vai ser a desinfecção do conduto, descontaminação, medicação intracanal e também se preparando para o tratamento endodôntico 10 dias após. Tratamento planejado para essa condição, ou seja, aquele tratamento que vai ser feito uma semana, 10 dias depois do tratamento emergencial, vai ser, no caso da polpa viva, a restauração definitiva. No caso da polpa necrótica, o tratamento endodôntico. Periodontite apical aguda primária, ou ela evolui para a cura, no caso do tratamento endodôntico ou do restabelecimento oclusal, ou ela evolui para periodontite apical crônica. Só tem esses dois caminhos. Periodontite apical crônica é quando acontece aquele equilíbrio entre sistema imunológico e bactérias. Então, na anamnese, o paciente não vai se queixar de dor ou vai se queixar de muito pouca dor. Eventualmente, uma pequena sensação dolorosa provocada por mastigação. No caso do exame objetivo, nenhum sinal periodontal aparente no exame visual objetivo. No caso dos testes, periodontite apical crônica, teste de temperatura obrigatoriamente negativa. Periodontite apical crônica é aquela que tem lesão. Tem como eu ter lesão com polpa viva? Não. Então a polpa vai estar necrótica, porque obrigatoriamente a causa dessa lesão são bactérias no interior do canal. O teste de percussão pode ser negativo ou pode ser levemente positivo. Periodontite apical crônica é uma inflamação crônica. Então é uma inflamação de baixa intensidade que causa pouca sensação dolorosa. No exame radiográfico, a periodontite apical crônica vai gerar obrigatoriamente a presença de uma lesão apical. Então haverá reabsorção óssea em torno da raiz e a presença de uma área radiolúcida em torno do ápice, característica de lesão periapical. Então, o exame radiográfico vai ser extremamente importante no diagnóstico da periodontite apical crônica. Existe tratamento emergencial para periodontite apical crônica? Não. A gente não tem dor espontânea. A dor não é um fator proeminente. O tratamento planejado da periodontite apical crônica vai ser o tratamento endodôntico. Periodontite apical crônica, clinicamente, é o termo que a gente utiliza para todos aqueles eventos histopatológicos, granulomas epitelizados, cistos, toda essa terminologia histopatológica, clinicamente a gente chama de periodontite apical crônica. Periodontite apical crônica pode evoluir para cura ou pode evoluir para periodontite apical aguda secundária. Do ponto de vista da anamnese, periodontite apical aguda secundária vai gerar uma dor intensa, uma dor espontânea, aumentada pela mastigação, aumentada por temperatura quente. No exame objetivo, ainda não dá para detectar nenhuma alteração, embora seja uma fase que precede a formação do abscesso. A gente pode chamar a periodontite apical aguda secundária de pré-abscesso. Está virando abscesso. Na maioria dos casos, se transforma em abscesso. Do ponto de vista dos testes, teste de temperatura pulpar obrigatoriamente negativo. Teste de percussão para o periodonto, obrigatoriamente positivo, altamente positivo. Aumenta a dor que o paciente já está sentindo. Em relação ao exame radiográfico, vai ser exatamente igual à periodontite apical crônica. Vai haver a presença de uma lesão periapical. Só que dessa vez, lesão periapical com dor espontânea. Tratamento emergencial vai ser a descontaminação dos condutos, instrumentação, irrigação, diminuição da flora bacteriana intracanal, medicação intracanal. E o tratamento planejado será o tratamento endodôntico. Para onde evolui a periodontite apical aguda secundária? A maioria das vezes evolui para o abscesso agudo.
Se não for assim, periodontite apical aguda secundária pode voltar a ser periodontite apical crônica. Vamos imaginar que ela evoluiu. Periodontite apical aguda secundária evoluindo para abscesso agudo. O que é isso? É a formação de coleção purulenta naquela lesão que a gente verificou. Então, do ponto de vista da anamnese, muita dor, dor espontânea, dor à mastigação, dor com alimentação quente. Abscesso agudo tem uma característica clássica no exame objetivo, que é a presença do edema, a presença do inchaço. Isso é o elemento mais importante do diagnóstico do abscesso agudo. Uma área edemaciada, que muitas vezes pode mostrar um pontinho já de saída da coleção purulenta. Teste de temperatura para a polpa obrigatoriamente negativo no dente originário do abscesso, e teste de percussão altamente positivo. É uma condição inflamatória aguda de periápse. No exame radiográfico a gente detecta a presença de lesão periapical e o tratamento emergencial vai ser a drenagem desse abscesso. Por onde? Por onde for mais fácil. Se for mais fácil drenar via vestibular, onde o pontinho de flutuação está aparente, drena para o vestibular. Se não houver esse ponto de flutuação, tenta drenar esse abscesso via canal, que também é possível, é uma ótima via de drenagem. Tratamento planejado do abscesso agudo será o tratamento endodôntico quando for possível. Abscesso agudo drenado se transforma em abscesso crônico. É aquele abscesso cuja coleção purulenta já saiu. Na anamnese, o paciente não vai queixar de muita dor. Ele pode queixar um dolorimento, mas não vai ter dor espontânea importante. No exame objetivo, normalmente um abscesso crônico mostra a presença de uma fístula, que é aquela portinha de saída da coleção purulenta. Teste de temperatura para a polpa obrigatoriamente negativo no dente originário, e teste de percussão pode gerar um dolorimento, pode ser positivo, como pode também ser negativo. O teste de percussão nesse caso não vai gerar uma dor muito intensa, porque o processo inflamatório cronificou com a saída da coleção purulenta. Não há tratamento emergencial para abscesso crônico, a emergência já foi feita, a coleção purulenta foi drenada, e o tratamento planejado será o tratamento endodôntico. Então, baseado em anamnese, exame objetivo, testes e exame radiográfico, a gente classificou as 5 condições patológicas de periápse. Aí, juntando todos esses vídeos de patologia do periápse, a gente consegue entender como evolui biologicamente essa questão e como que a gente classifica clinicamente cada condição de acordo com o que o paciente apresenta e determinando um tipo de tratamento. Se você gostou do vídeo ou dos vídeos, você pode dar um like, inscrever no canal e aguardar os próximos vídeos. Abraço!